Islã ou cristianismo? Qual dessas mensagens vem, de fato, do Deus verdadeiro? O Alcorão afirma que Jesus não foi crucificado. Sura, capítulo 4, versículo 157. A Bíblia afirma que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, um evento testemunhado por centenas e confirmado por registros históricos. Um desses dois está mentindo. Mas as contradições vão além da cruz. O Alcorão diz que o ser humano foi criado do barro, Sura, capítulo 23, versículo 12. Mas também afirma que veio de um coágulo de sangue, Sura, capítulo 96, versículo 2. Qual das duas versões é verdadeira? E quanto ao profeta que é apresentado como o maior exemplo para a humanidade, mas que se casou com uma criança de 6 anos e consumou o casamento quando ela tinha apenas 9, está registrado nos próprios hadiths, como em Sahih al-Bukhari, 5134. Isso é um exemplo, ou um alerta. Neste vídeo, não buscamos ofender, buscamos a verdade. A Bíblia apresenta uma narrativa contínua, do Gênesis ao Apocalipse. O Alcorão, fragmentos revelados por um só homem ao longo de 23 anos, sem testemunhas. Qual dessas mensagens permanece de pé, sob a luz da razão, da história e da justiça? Você está no canal Uma Visão do Céu. E aqui, nosso compromisso é com a verdade. Não importa quão desconfortável ela seja. Se você está pronto para questionar e ser questionado, então permaneça conosco. O que vem a seguir pode abalar tudo o que você já ouviu. No deserto da Arábia do século VII, um homem solitário entra em uma caverna e sai dizendo que Deus falou com ele. Esse homem era Maomé. Segundo a tradição islâmica, foi ali, na caverna de Hira, que o anjo Jibril, Gabriel, teria aparecido a ele, não com suavidade, mas com violência. O anjo me agarrou fortemente e me apertou até que eu não pudesse mais suportar. Após essa experiência, ele fugiu para casa, tremendo, achando que estava enlouquecendo ou sendo possuído por um djinn, um espírito maligno. A própria tradição diz que Maomé tentou se jogar de um penhasco múltiplas vezes. Sahih Bukhari, volume 9, livro 87, Hadith 111. Essa é a origem da revelação que viria a se tornar o Alcorão. Nenhuma testemunha, nenhuma confirmação. Apenas ele, e o que dizia ser a voz de Deus. Agora compare isso com a Bíblia. O livro sagrado dos cristãos não veio de um único homem, mas de dezenas, ao longo de mais de 1500 anos. Moisés, Isaías, Davi, Jeremias, Paulo, João, profetas e apóstolos, de diferentes gerações, que não se conheceram, mas falaram de um mesmo plano divino, com unidade e coerência. Deus não apareceu apenas para um homem em segredo. Ele libertou um povo inteiro diante dos olhos do Egito. Ele falou com Israel no Monte Sinai, em meio a trovões, fogo e uma nuvem espessa. Êxodo, capítulo 19, versículos 18 a 20. Ele foi visto por milhares, na forma de Jesus Cristo, que curou, ensinou, morreu e ressuscitou diante de testemunhas. Enquanto o Alcorão diz: Ele, Maomé, não fala por capricho. É apenas uma revelação que lhe é revelada. Sura, capítulo 53, versículos 3 e 4. A Bíblia afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas a diferença vai além do número de autores. O Alcorão foi registrado aos poucos, por pessoas que memorizaram os versos. Após a morte de Maomé, várias versões conflitantes surgiram. E Uthman, o terceiro califa, ordenou que todas fossem queimadas, padronizando uma única versão. A Bíblia, por outro lado, tem mais de 5.000 manuscritos antigos só do Novo Testamento, com consistência textual de mais de 99%, segundo os maiores estudiosos.
Enquanto o Alcorão depende de um só homem, a Bíblia depende de uma história inteira. Uma narrativa progressiva, com profecias cumpridas, eventos históricos documentados e o testemunho de homens e mulheres dispostos a morrer por aquilo que viram. A pergunta então permanece: você confiaria mais em uma voz que ninguém ouviu ou em um Deus que falou com gerações inteiras? Se o Alcorão realmente foi ditado por Deus, por que ele apresenta tantas versões diferentes sobre algo tão essencial quanto a criação do ser humano? Essa é uma das perguntas mais básicas e mais perigosas para quem nunca ousou comparar. Na Bíblia, o relato é direto, simbólico e profundamente coerente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Simples. O homem veio do pó e recebeu vida do próprio Deus. Esse detalhe é mais do que poético. Ele mostra que a vida humana não é resultado de acidente ou mistura biológica. É um ato divino, consciente, íntimo. Do barro à vida, com o sopro de Deus. Agora, vejamos o Alcorão. O que deveria ser uma revelação única e precisa, se apresenta como um mosaico de versões desconectadas. Na Sura, capítulo 15, versículo 26, lemos: Criamos o homem de barro seco, de lama moldável. Na Sura, capítulo 16, versículo 4, Ele criou o homem de uma gota de fluido. Depois, na Sura, capítulo 96, versículo 2, a primeira revelação de Maomé, criou o homem de um coágulo. E ainda, na Sura, capítulo 19, versículo 67. Acaso o homem não se lembra de que o criamos antes, quando nada era? Então, afinal, de que exatamente o homem foi criado? De barro, de fluido, de coágulo ou do nada? As tentativas de conciliar essas versões alegam metáforas ou etapas do processo. Mas o problema é que o texto não se apresenta como simbólico. O Alcorão afirma ser a revelação literal e perfeita de Deus. E nesse caso, essas diferenças são graves. Mais grave ainda, porque o próprio Alcorão diz: não meditam no Alcorão? Se fosse de outro além de Deus, encontrariam nele muitas contradições. Sura, capítulo 4, versículo 82. Mas as contradições estão ali para quem tem coragem de olhar. Já a Bíblia, escrita ao longo de mais de 1000 anos por cerca de 40 autores diferentes, mantém uma única narrativa sobre a origem do homem. Ele foi criado do pó e recebeu vida do Criador. Do início ao fim, não há confusão. E não é só isso. A Bíblia declara que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um reflexo do divino, não apenas uma criatura biológica. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Alcorão, por outro lado, jamais diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Ao contrário, evita essa linguagem. E isso faz diferença. Na visão islâmica, Deus está completamente separado, inacessível, intocável. Já na narrativa bíblica, Deus se aproxima, molda, sopra, se revela. Ele caminha no jardim com o homem. Ele fala, ele age. E mais tarde, ele se faz carne. A maneira como uma fé trata a origem do homem diz muito sobre como vê a vida, o propósito e o próprio Deus. No Alcorão, a criação é desconexa. Na Bíblia, é pessoal. No Alcorão, o homem é moldado por elementos contraditórios. Na Bíblia, ele é moldado pelas mãos do Criador. A pergunta é: quem está falando a verdade? E o que mais essas diferenças revelam? Um livro que alega ser a revelação perfeita de Deus não deveria se contradizer. No entanto, o Alcorão contém falhas que vão além de metáforas ou traduções. São choques diretos de lógica, números e doutrina,
dentro do próprio texto. Vamos começar com algo aparentemente simples: a dimensão do paraíso. Em Sura, capítulo 3, versículo 133, o Alcorão diz: Apressai-vos para o perdão de vosso Senhor, e para um jardim cuja largura é igual à dos céus e da terra. Mas em Sura, capítulo 57, versículo 21, afirma: Competi uns com os outros pelo perdão de vosso Senhor, e por um jardim cuja largura é como a do céu e da terra. Note o detalhe: na primeira é os céus e a terra, plural. Na segunda, apenas o céu e a terra, singular. Isso pode parecer pequeno, mas no contexto islâmico, os 7 céus são uma doutrina importante. E mais, o próprio texto parece reduzir a grandiosidade do paraíso em uma comparação confusa. Como algo pode ser igual à largura dos céus e da terra, e depois ser como a largura do céu e da terra. O que seria essa medida? Outro ponto ainda mais problemático: quem desvia o homem? O Alcorão não tem clareza. Certamente os desviarei, e quem toma Satanás por aliado, em vez de Deus, terá uma perda evidente. Mas em Sura, capítulo 16, versículo 93, lemos: E se Deus quisesse, teria feito de vós uma só nação. Mas ele desvia quem quer, e guia quem quer. Quem desvia então? Satanás ou Deus? Ambas as respostas aparecem. Mas isso levanta uma questão teológica profunda. Se Deus desvia quem Ele quer, como pode haver julgamento justo? Como alguém pode ser condenado se foi desviado por Deus? Esse tipo de tensão não aparece na Bíblia. Lá, Satanás é claramente o enganador e Deus o justo guia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O homem se desvia porque escolhe, não porque foi forçado. Agora, outro conflito grave: o relacionamento com pais descrentes. No Alcorão, em Sura, capítulo 31, versículos 14 e 15, há uma orientação suave. Se eles, seus pais, se esforçarem para que associes com Deus o que não sabes, então não lhes obedeças, mas convive com eles neste mundo com gentileza. Mas em Sura, capítulo 9, versículo 23, o tom é radical. Ó vós que credes, não tomeis por amigos vossos pais e irmãos, se preferirem a incredulidade à fé. Em um lugar, os pais devem ser respeitados mesmo descrentes. Em outro, devem ser rejeitados. Como aplicar os 2 mandamentos ao mesmo tempo? Por fim, a questão do corpo ou alma no paraíso. Em alguns trechos, como Sura, capítulo 56, versículos 35 a 37. O paraíso parece físico, com virgens de olhos grandes criadas para os fiéis. Em outros, como Sura, capítulo 3, versículo 169, é a alma que se regozija. Não consideres mortos aqueles que foram mortos no caminho de Deus. Estão vivos junto ao seu Senhor, sendo providos. Mas vivos de que forma? Como alma? Como corpo? A teologia islâmica não resolve de forma clara essa tensão. Já a Bíblia trata o assunto com progressão e revelação completa. Primeiro a alma vai para Deus, e depois, no fim dos tempos, a ressurreição do corpo glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O que essas contradições mostram é algo profundo. O Alcorão não apresenta uma narrativa consistente. Ele contradiz a si mesmo em doutrina, números, lógica e até no comportamento que espera de seus seguidores. Se fosse um livro humano, seria aceitável. Mas sendo ele apresentado como infalível, sem erros, eterno nos céus, essas falhas são fatais. A verdade não se confunde. A palavra de Deus não se contradiz. Um dos pilares de qualquer texto considerado sagrado é a clareza.
Se a voz divina se mistura, se personagens históricos são confundidos, ou se expressões fundamentais são distorcidas, então a confiabilidade da revelação entra em colapso. No Alcorão, encontramos um exemplo surpreendente disso em relação a Maria, mãe de Jesus. Em Sura, capítulo 19, versículo 28, ela é chamada de irmã de Arão. Ó irmã de Arão, teu pai não era um homem mau, nem tua mãe era uma impúdica. Sura, capítulo 19, versículo 28. Mas há um problema grave aqui. Arão foi irmão de Moisés, personagens que viveram mais de 1000 anos antes de Maria. Essa confusão cronológica não é simbólica nem metafórica no contexto. A acusação feita a Maria é literal, e o título de irmã de Arão parece colocar Maria no tempo do Êxodo, e não do Novo Testamento. A tradição islâmica tenta explicar isso, dizendo que era comum dar o nome de antepassados às crianças, mas essa explicação não se sustenta, considerando o tom acusatório da fala no verso, como se ela fosse diretamente filha da mesma linhagem imediata. Outro erro teológico sério aparece em Sura, capítulo 5, versículo 116, onde é dito que os cristãos teriam colocado Maria na Trindade. E quando Deus disse, ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste às pessoas, tomai-me a mim e a minha mãe como deuses, além de Deus, nenhum ramo do cristianismo, nem ortodoxo, nem católico, nem protestante, jamais ensinou que Maria faz parte da Trindade. Isso revela um profundo desconhecimento da fé cristã por parte do autor do Alcorão. A doutrina trinitária sempre foi composta por Pai, Filho e Espírito Santo, nunca por Maria. Mas os problemas não param por aí. O Alcorão frequentemente mistura as vozes da narrativa, algo que compromete a solidez do discurso. Um exemplo claro ocorre na Sura, capítulo 19, versículo 64. E não descemos senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está diante de nós e o que está atrás de nós, e o que está entre isso. E teu Senhor não é esquecido. O texto inicia com a voz de um mensageiro, aparentemente um anjo, falando na primeira pessoa do plural, não descemos. Em seguida, fala de Deus na terceira pessoa, teu Senhor. Mas depois, mistura novamente, dele é o que está diante de nós. A identidade do narrador se fragmenta. É Deus quem fala? É um anjo? Um grupo? Tudo isso dentro do mesmo verso, sem nenhuma transição. Em outro trecho, Sura, capítulo 6, versículo 99, o padrão se repete. Ele é quem faz descer água do céu. Assim fazemos clarear os sinais. Ele é quem faz. Terceira pessoa. Fazemos clarear. Primeira pessoa do plural. Quem fala? Onde começa e onde termina a voz de Deus? A falta de consistência levanta dúvidas profundas. Na Bíblia, esse tipo de mistura é inexistente. Quando Deus fala, há clareza. Disse o Senhor, ou assim diz o Senhor dos Exércitos. Os profetas não se colocam no lugar de Deus. Eles declaram sua palavra com temor, mantendo a distinção entre a voz humana e a divina. Esses erros, de cronologia, teologia e narração, são mais do que detalhes. Eles expõem uma estrutura textual que não sustenta a autoridade divina. Um Deus perfeito não inspira confusão. Um Deus santo não deixa margem para erro. A palavra de Deus é como lâmpada para os pés, não uma névoa de dúvidas. E a cada nova contradição no Alcorão, a luz da verdade bíblica se destaca ainda mais. Não existe ponto mais fundamental para o cristianismo do que este. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou. É o eixo sobre o qual gira toda a fé cristã. Mas justamente esse ponto é negado de forma direta pelo Alcorão. Na Sura, capítulo 4, versículo 157, encontramos a seguinte afirmação. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Mas não o mataram,
nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. O texto islâmico afirma que Jesus não foi crucificado, nem morto, apenas parecia ter sido. Essa doutrina ficou conhecida como substituição, onde alguns defendem que outra pessoa foi colocada no lugar de Jesus na cruz. Mas o verso não é claro quanto aos detalhes. Apenas nega o que os cristãos, os apóstolos e até os inimigos de Cristo testemunharam: sua morte pública. Agora compare com a Bíblia, onde essa mesma verdade é repetida, afirmada e defendida como a base de tudo. O apóstolo Paulo declara: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele continua nos versículos seguintes, dizendo que Jesus apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 pessoas de uma só vez, depois a Tiago e, por fim, a ele próprio. Essa não é uma doutrina construída em silêncio. É fundamentada em testemunhas oculares, história documentada e profecias cumpridas. O profeta Isaías já havia anunciado séculos antes. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mesmo fontes fora da Bíblia, como o historiador romano Tácito ou o judeu Flávio Josefo, confirmam que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Negar a crucificação, como faz o Alcorão, não é apenas negar um evento. É rejeitar a única ponte que reconcilia o homem com Deus. Sem cruz, não há perdão. Sem sangue, não há redenção. Sem ressurreição, não há esperança eterna. A cruz não é um detalhe, é a assinatura de Deus. É o lugar onde o céu se encontrou com a terra e onde o amor venceu o pecado. A Bíblia constrói sua narrativa, desde Gênesis até Apocalipse, com esse objetivo: o cordeiro que seria morto, mas que voltaria à vida. Já o Alcorão, escrito séculos depois, contradiz essa verdade central sem evidência, sem testemunho e sem explicação convincente. Se Jesus não morreu, então ele também não ressuscitou. E se não ressuscitou, como afirma Paulo, vã é a nossa fé. Mas ele morreu e ressuscitou, e está vivo para sempre. A cruz está vazia, o túmulo também. E isso muda tudo. No centro de qualquer fé verdadeira está a integridade de quem a comunica. E quando observamos atentamente a figura de Maomé, surge uma série de episódios que levantam sérias dúvidas sobre a origem divina de suas ações e revelações. Um dos exemplos mais chocantes está em um dos registros mais confiáveis do Islã. Segundo o Hadith Sahih al-Bukhari, volume 7, livro 62, Hadith 64, Aisha, uma das esposas de Maomé, diz: O profeta me desposou quando eu tinha 6 anos e consumou o casamento comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Esse trecho é amplamente aceito pelas principais escolas do islamismo sunita. Ainda que defensores argumentem que o contexto cultural da época permitia tais práticas, a pergunta permanece: uma revelação divina justificaria tal atitude ou confrontaria costumes imorais, como Jesus fez repetidamente? Mas esse não é um caso isolado. O Alcorão parece oferecer permissões específicas a Maomé em situações muito pessoais. Na Sura 33, verso 37, lemos sobre Zaid, filho adotivo de Maomé, e sua esposa Zainab. Quando Zaid se divorcia dela, Maomé casa-se com a ex-nora, e o verso parece vir justamente para validar esse ato. E quando disseste àquele a quem Deus agraciou e a quem agraciaste: retém tua esposa, mas escondias dentro de ti o que Deus iria manifestar. Então, quando Zaid terminou com ela, nós te casamos com ela. Sura 33, versículo 37.
A revelação vem após o interesse de Maomé por Zainab e soa mais como uma justificativa do que como um mandamento impessoal e divino. Isso contrasta fortemente com o padrão bíblico de líderes corrigidos por seus erros, como Davi sendo confrontado por Natã, ao invés de receberem isenções. Outro ponto crítico são as permissões sobre mulheres e escravas. A Sura, capítulo 4, versículo 3, permite até 4 esposas, mas Sura, capítulo 33, versículo 50, estende permissões exclusivas a Maomé, incluindo prisioneiras de guerra. Ó profeta, tornamos lícitas para ti tuas esposas, e as que tua mão direita possuir, dentre as prisioneiras que Deus te concedeu. Isso inclui escravas capturadas, algo que os evangelhos jamais endossaram. Jesus, ao contrário, valorizava as mulheres com dignidade, dialogava com as marginalizadas e nunca usou sua posição para benefício pessoal. A ética do Evangelho é marcada pelo sacrifício e pela santidade. Já o Alcorão, em diversos pontos, parece adaptar a moral conforme os desejos e circunstâncias de Maomé. O contraste não poderia ser mais claro. No coração da fé cristã está um Salvador que se deu pelos outros. No centro do islamismo está um líder que parece ter moldado as revelações para si mesmo. A diferença entre os dois não é apenas teológica, é profundamente moral. Por trás de cada religião há uma pergunta essencial: de onde vieram suas palavras sagradas? Quem falou? E com que autoridade? No caso do Islã, o Alcorão é considerado pelos muçulmanos como uma revelação direta de Deus, transmitida ao profeta Maomé por meio do anjo Gabriel. Mas será que essa origem resiste ao mesmo crivo de análise, consistência e santidade que vemos nas escrituras cristãs? Ao examinarmos o conteúdo do Alcorão, percebemos um padrão curioso. Muitos versículos parecem surgir como respostas imediatas a eventos específicos da vida de Maomé. Em Sura 33, verso 50, por exemplo, há uma revelação que concede a ele permissões conjugais exclusivas, permitindo que se casasse com mulheres além do limite dado aos demais crentes. A justificativa celestial para seus relacionamentos pessoais levanta um alerta legítimo. O profeta está sendo guiado por Deus ou justificando seus próprios desejos. Além disso, em várias ocasiões, as chamadas revelações parecem surgir para defender Maomé de críticas ou proteger sua reputação. Quando sua esposa favorita, Aisha, foi acusada de adultério, uma surata surgiu declarando sua inocência. Sura, capítulo 24, versículos 11 a 20. Isso não quer dizer que ela fosse culpada, mas quando cada acusação é respondida com uma palavra de Deus, que apenas o próprio acusado afirma ter recebido, estamos diante de um julgamento ou de uma blindagem? Outro ponto crítico: as supostas aparições do anjo Gabriel a Maomé não foram testemunhadas por ninguém além dele mesmo. Nenhum dos discípulos, seguidores ou mesmo familiares relatou ter presenciado ou ouvido algo sobrenatural. Tudo depende exclusivamente do testemunho de um só homem. Compare isso com Moisés no Monte Sinai, cuja glória divina se refletia em seu rosto diante de toda a congregação. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Ou com Jesus, que realizou milagres em público, foi seguido por multidões e ainda assim se submeteu às escrituras que o precederam. No cristianismo, o padrão é diferente. O verdadeiro profeta é aquele que entrega a mensagem, mesmo que ela o confronte, mesmo que traga sacrifício. Jeremias foi perseguido por anunciar a destruição de Jerusalém. João Batista perdeu a cabeça por denunciar o adultério de Herodes. Nenhum deles moldou a revelação conforme sua vantagem pessoal. Eles foram instrumentos, não autores. E mais, na Bíblia, profetas eram testados. Suas palavras deveriam se cumprir. Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 a 22.
Se errassem, eram rejeitados. No Islã, Maomé é considerado infalível. Suas ações e decisões, por mais contraditórias ou questionáveis, são vistas como sagradas por definição. Mas se o mensageiro nunca pode ser questionado, como saber se a mensagem é realmente de Deus? Não se trata aqui de julgar uma fé com hostilidade. Trata-se de fazer o que o próprio Deus ordena: examinar os espíritos, testar as profecias e buscar a verdade com honestidade. Quando a revelação parece sempre favorecer o profeta, talvez o profeta não esteja apenas transmitindo palavras divinas. Talvez esteja escrevendo a sua própria história e chamando isso de revelação. Jesus e Maomé, dois nomes que ressoam profundamente na história da humanidade. Dois líderes cujas trajetórias moldaram o mundo como o conhecemos. Mas o que realmente sabemos sobre os caminhos que trilharam e como eles diferem? Jesus, um homem que viveu com humildade, sem riquezas ou poder político. Ele nunca empunhou uma espada, nunca buscou retribuição, mesmo quando injustamente condenado. Seu ensinamento central era o amor incondicional. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Ele lavou os pés dos discípulos. Perdoou a mulher adúltera e acolheu crianças, sempre exemplificando a compaixão e a santidade. Por outro lado, Maomé seguiu um caminho de liderança política e militar. Inicialmente um comerciante, ele se tornou um líder que expandiu seu domínio através de alianças e batalhas. O Alcorão, revelado ao longo de sua vida, reflete essa transição, com versos de Meca pregando paz e os de Medina enfatizando poder e combate. Na Sura, capítulo 9, versículo 29, Maomé instrui: combatei aqueles que não creem em Alá, até que paguem o tributo submissos. Suas ações, como a autorização de execuções e a escravidão de prisioneiros, contrastam com a mensagem de amor de Jesus. Enquanto Jesus deixou um túmulo vazio e uma mensagem de salvação universal, Maomé deixou um império terrestre e um código legal que se espalhou pela conquista. Jesus afirmou que seu reino não era deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Enquanto Maomé estabeleceu um califado na terra. Ao refletir sobre esses líderes, a questão não é apenas qual religião é verdadeira, mas quem merece ser seguido. Aquele que deu a vida para salvar, ou aquele que tomou vidas para conquistar? Ao ponderarmos sobre essas figuras, somos chamados a considerar qual caminho realmente reflete a natureza de um Deus justo, santo e amoroso. Nas últimas décadas, estudiosos muçulmanos modernos têm se empenhado em apresentar o Alcorão como um livro que antecipa descobertas científicas. Em conferências, sites e vídeos, é comum ver afirmações de que o texto sagrado do Islã menciona buracos negros, o Big Bang, até mesmo viagens espaciais e embriologia de forma supostamente precisa. Por exemplo, muitos apontam a Sura, capítulo 86, versículos 1 a 3, onde se lê: pelo céu e pela estrela que retorna. Defensores da milagrosa cientificidade do Alcorão alegam que isso se refere ao movimento dos pulsares, estrelas de nêutrons que emitem radiação em ciclos. Outros citam a Sura, capítulo 51, versículo 47. E o céu, nós o construímos com poder, e certamente o estamos expandindo, como evidência de que o Alcorão já sabia da expansão do universo. Mas tais interpretações dependem de metáforas amplas, análises forçadas e ausência completa de contexto histórico. Quando confrontadas com os critérios científicos modernos, essas profecias científicas falham por não serem específicas, testáveis ou verificáveis. Um texto que pode significar tudo, no fim, não prova nada. O próprio conceito de milagre científico é uma contradição. Milagres, por definição, não seguem leis naturais. E ainda assim,
tenta-se encaixá-los dentro da linguagem técnica da ciência moderna, algo que o próprio Alcorão jamais pretendeu fazer e que os muçulmanos mais antigos nunca alegaram. Já o cristianismo nunca buscou validar a verdade da Bíblia por meio de alegações científicas ocultas. A Bíblia não tenta parecer um manual de ciência avançada. Ela não afirma prever buracos negros, nem descreve o DNA humano em códigos secretos. Ao invés disso, a sua força está nas evidências históricas, nos eventos registrados, nas testemunhas oculares e, sobretudo, na coerência de sua mensagem ao longo dos séculos. Profecias cumpridas, locais arqueológicos confirmados, manuscritos milenares preservados. Isso é o que sustenta a credibilidade bíblica e não alegações científicas improváveis. Quando o Alcorão tenta se vender como um livro científico, ele se afasta da essência espiritual e entra num campo onde não tem base sólida. E ao fazer isso, fragiliza sua autoridade diante da comunidade acadêmica, que exige precisão, método e verificabilidade. 3 elementos que faltam completamente nessas alegações. Enquanto o Islã busca a afirmação através da pseudociência, o cristianismo permanece firme em um fundamento histórico, narrativo e espiritual. A fé cristã nunca precisou provar a existência de Cristo através de física quântica. Bastou que ele vivesse, morresse, ressuscitasse e deixasse um rastro de transformação impossível de ignorar. 2 nomes, 2 caminhos, 2 destinos. Jesus e Maomé, o Cristo e o profeta, a cruz e a espada. Qual deles representa a verdade que pode transformar sua vida, hoje e por toda a eternidade? Não estamos diante de simples figuras religiosas. Estamos diante de 2 visões completamente diferentes de Deus, do homem e da salvação. Maomé é apresentado como o selo dos profetas, um homem de influência, com poder político, militar e religioso. Um homem que se casou com uma menina de 6 anos e consumou o casamento aos 9, que incentivou guerras, execuções e cujos registros estão envoltos em ambiguidades e contradições. O Alcorão, sua revelação, nega a crucificação, afirma erros históricos e oscila entre revelações que se contradizem. Jesus, por outro lado, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não veio para construir um império, mas para entregar a vida. Ele não impôs. Ele se entregou. Não tomou espadas. Tomou a cruz. E venceu não pelo sangue dos inimigos, mas pelo próprio sangue derramado. A Bíblia não é apenas mais um livro religioso. Ela é a revelação contínua, coerente, viva. Cada página aponta para ele. Desde Gênesis até o Apocalipse, há um fio invisível que costura o plano perfeito de salvação, sem contradições, sem confusão. E no centro está Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que está vivo e que voltará. A fé cristã não oferece um sistema de rituais para conquistar favor divino. Ela oferece um relacionamento com o Deus que desceu até nós, que habitou entre nós, que chorou, sofreu e ressuscitou. E agora você ouviu, viu, comparou e está diante de uma escolha. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a dar um passo de fé. Não por tradição, não por medo, mas por convicção. Receba Jesus. Conheça quem ele realmente é. Leia os evangelhos. Pergunte. Busque. Ele não está longe. Ele está chamando. Esse é o canal. Uma visão do céu. E aqui não te entregamos opiniões, mas a verdade que transforma. Curta esse vídeo. Comente aqui embaixo. Hoje eu enxerguei com clareza. Compartilhe com quem ainda confunde religião com verdade. E se inscreva para continuar descobrindo as verdades eternas que ninguém mais está te contando. E lembre-se, a verdade não teme confronto, porque ela permanece de pé. Até a próxima!